mercado imobiliário de Manaus fechou o mês de abril com uma redução nas vendas em relação ao mês de março deste ano. Houve alta no preço médio do metro quadrado, segundo o levantamento da Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas, divulgado na quarta-feira. No entanto, apesar das reduções, um total de 3.530 unidades disponíveis na capital, um total aí de 218 foram vendidos no mês passado. A receita gerada passou de 90 milhões de reais. Em março, o número de unidades compradas chegou a 310. Mais detalhes deste assunto, nós vamos agora conversar com o representante da ADEME, o senhor Wesley Magalhães. Tudo bem, Wesley? Boa noite. Tudo bom, Ítalo? Obrigado pelo convite. Apesar desses números terem reduzidos, o nosso mercado se manteve. Sim, de maneira geral, o mercado de Manaus se mantém constante, né? Mas esse crescimento, o porquê disso? Porque a gente vive uma fase de crise agora. Mas o porquê aqui o estado do Amazonas mantém esses índices altos de venda? Olha, a gente, quando fala assim que o mercado tem se mantido, a gente observa a velocidade, né? E para a gente dizer que ele se mantém constante, a gente atribui também um efeito da questão de oferta dos imóveis, né, na cidade de Manaus, né? Então, em função do momento econômico que a gente vive, não houveram mais lançamentos, ou seja, houve uma redução do volume que viria compensar as vendas. Então, o estoque, vamos dizer assim, o volume ofertado, ele tem se mantido constante e as velocidades de vendas têm se mantido, portanto, constante, né? E agora, qual é o perfil dessas pessoas que compram esses imóveis? Olha, a gente quando faz a pesquisa, a gente pega todas as oportunidades ofertadas no mercado. Então, varia desde Minha Casa Minha Vida até o altíssimo padrão, né? A gente tem observado que o produto econômico, vamos dizer assim, ele continua ainda bem aceito pelo mercado, e aí a gente faz um salto para o altíssimo padrão, né? Então, esses são os que têm desempenhado mais fortemente dentro da velocidade. Agora, você falou que são vários níveis, mas a gente tem observado que onde mais tem havido crescimento é lá na parte da Ponta Negra, de venda de imóveis. O porquê disso? Olha, também se atribui também a questão da oferta, né? A Ponta Negra sempre foi um cartão postal da cidade, é uma área muito bem quista da cidade, assim também como a Vila Municipal, Adrianópolis. Então, é tendencioso, é natural que aconteça esse tipo de tendência de crescimento de vendas e volume de vendas daquela região. Agora, tem caído a facilidade pelo governo, né, de comprar esses imóveis, mas o mercado de trabalho, ou o mercado imobiliário oferece que tipos de facilidades agora nessa crise? Olha, assim como a economia como um todo, o mercado imobiliário, como faz parte da situação macroeconômica do país, ele tem sentido, né, e, portanto, tem exigido que os incorporadores, que as construtoras coloquem facilidades, que façam sobre-esforço para superar esse momento difícil, né? Então, a questão do crédito, né, apesar do banco público ter sido retraído, né, os bancos privados têm compensado essa questão dos imóveis daqueles que não fazem parte do Minha Casa Minha Vida, né? Esse sim, do Minha Casa Minha Vida, depende essencialmente do crédito do banco público. Mas os demais, os bancos privados têm participado e isso não tem sido um dificultador para que a venda aconteça. Antes, o mercado imobiliário se comportava de que maneira antes da crise e agora ele se comporta de que maneira em termos de facilidade? Olha, antes da crise, vamos dizer assim, havia uma busca, uma demanda, um apetite pela compra muito mais forte do que a gente enxerga hoje, né? As linhas de crédito eram mais fáceis, a compra do apartamento era mais fácil e, portanto, eram outros tempos. No momento que a gente vive hoje, né, o comprador está muito mais exigente, principalmente na questão de tomada de decisão. Ou seja, ele está muito mais paciente, ele está muito mais precavido, ele está muito mais preocupado com o seu futuro.
Então, antigamente a gente dizia assim no meio comercial que um cliente entrava no stand, a gente sabia que dentro de uma semana, se ele não viesse, aquela venda não seria confirmada. Hoje a gente nota um retorno pelo cliente em torno de 8 meses. Então, o cliente, de fato, ele está pesquisando, ele está procurando a melhor oportunidade. E se você me permite, Ítalo, eu acredito que esse momento seja um momento melhor para a compra, em que os preços estão mais baixos e que o mercado que há pela frente é um mercado que não terá mais a facilidade que a gente tem hoje pela compra em termos de preço, de desconto e facilidades. Agora, esses 90 milhões aí de reais é bastante alto. Essa pesquisa, ela é feita somente aqui no estado do Amazonas, aqui em Manaus ou em outros municípios também? Não, no caso da ADEME, ela é do Amazonas, né, e a gente pega os dados dos nossos associados que se representam mais no mercado de Manaus, seja ele comercial, seja ele residencial. É um número bem representativo, tá certo? É um número que está acima da média das demais cidades representativas, economicamente representativas do país, que é um motivo de orgulho para a gente dizer que realmente a economia de Manaus ela tem uma pujança melhor do que as demais capitais do Brasil. Agora, tem se mantido esse crescimento, mas também tem havido a devolução, né, desses imóveis pelas pessoas não terem conseguido pagar mais as suas parcelas. Sim, isso é verdade, né? Isso também a gente atribui a um efeito em cascata da economia, né? À medida que você tem um aumento do desemprego, uma série de dificultadores, fica cada vez mais o cliente honrar com aqueles pagamentos. Então, naturalmente, os distratos acontecem. Então, quanto maior o volume de venda, naturalmente, maior o volume de distrato. Em especial, o momento que a gente vive da questão econômica. Mas, ainda assim, falando em velocidade de venda, falando em facilitadores, é um momento propício para que aqueles que desejam adquirir um imóvel, aqueles que desejam adquirir uma sala comercial, fazer essa opção. Até porque eu imagino que agora, nesse estado que nós estamos, vocês procuram mais baixar o valor do imóvel para ver essa facilidade de compra do cliente. Havia uma expectativa disso, mas o que a pesquisa tem mostrado é justamente um contrassenso nesse aspecto. A gente acredita que já seja uns primeiros indícios de expectativa de melhoras, de positividade com o futuro e, portanto, isso já se reflete na nossa pesquisa. Como? Principalmente com o aumento do preço médio do preço do apartamento, né? Então, o preço do metro quadrado do mês passado para cá subiu aqui em Manaus. Então, é um primeiro indício, né? Ainda é cedo para falar alguma coisa, mas eu acredito que já é uma pequena demonstração do que está para vir nos próximos meses e no futuro do mercado imobiliário. Agora, em relação ao interior, esse número tem crescido também ou não? Não, a cidade de Manaus, ela representa uma boa representatividade do mercado do Amazonas, né? Então a gente, dentro da nossa associação, a gente pontua a região metropolitana da Manaus. E as mudanças que a Caixa Econômica instituiu têm atrapalhado ou não? Olha, sim, principalmente, como eu te disse, para o programa Minha Casa Minha Vida, né? Que é essencialmente dependente do posicionamento da Caixa Econômica, né? Mas eu acredito que aqueles empreendimentos que já estão lançados, eles que já asseguraram recursos para aqueles projetos, eles são mais dedicados ao cliente nesse momento poder fazer a sua opção. A gente se preocupa com os próximos lançamentos, porque aí sim a gente fica dependendo dos recursos da qual a Caixa gerencia para que ofertem, para que a gente possa ter continuidade desse programa. Mas aqueles que estão lançados é suficiente para que a gente toque esses projetos. Agora, Wesley, quem tem dinheiro na mão, fica mais fácil de negociar o imóvel ou não? Não, sem dúvida nenhuma, né? Quem está com dinheiro na mão, ele tem um poder de compra, um poder de decisão que nesse momento que a gente vive se torna um diferencial, né? Então aquele que realmente tem um poder de ter uma poupança, ele naturalmente ele vai fazer uma boa escolha, uma boa negociação. Isso confirma com a queda de preço do imóvel ou não? Na verdade, a gente teve um aumento do preço do mês passado para cá, né? Mas se olhar os meses passados... Mas é um aumento pequeno. É um aumento, mas é algum aumento, vamos dizer. A gente já começa a ver uma retomada
de crescimentos, vamos dizer assim, né? De valorização do imóvel, né? Então, nos meses anteriores, a gente realmente observava isso, a questão de quem tem o poder de compra e tal, então ele conseguia naturalmente condições que eu acho que nos meses que virão, no futuro, eu acho que ele talvez não consiga mais esse tipo de escolha, né? Esse tipo de oportunidade. Então, a última dica é quem puder comprar imóvel agora, nesse momento, essa é a hora. Essa é a hora, sem dúvida, né? Ressalto mais uma vez que o momento de compra é agora, né? O momento de melhores ofertas, de melhor oportunidade, principalmente, como você falou, para quem tem recursos, tem poupança para fazer um investimento desse, porque eu acredito que as facilidades que a gente tem hoje, nos próximos momentos, a gente não vai ter mais. Até porque, Wesley, os imóveis só tendem a valorizar, né? Sim. Diferente, por exemplo, de um carro que desvaloriza, o imóvel não, ele só aumenta. Exatamente. O carro a gente enxerga como um custo. À medida que o tempo passa, ele se desvaloriza, além de gerar as despesas que é inerente ao carro. O imóvel não. O imóvel é um bem e um bem que é um bem de investimento tradicional e que, embora a gente tenha passado um momento agora de dificuldades no mercado imobiliário, como toda a economia passou, a longo prazo ainda continua sendo um bom investimento. Muito bem, nós conversamos aqui sobre o mercado imobiliário, onde o Wesley estava nos explicando que agora é o momento, então, de você desembolsar o seu dinheiro e investir no seu imóvel. Muito obrigado e boa noite. Boa noite, muito obrigado. E logo mais, violência contra mulheres cresce mais de 500% em Roraima. E ainda, a Sociedade Amigos da Marinha critica a decisão do Ministério Público Federal que suspendeu a implantação do polo naval no Amazonas. Nós voltamos em instantes.